Tirania de Aço capítulo 1058 Primeiro dia de trabalho. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Hans pisou fora da rampa do avião e imediatamente sentiu como se estivesse sendo bombardeado pelo sol por todos os lados do corpo. A umidade de Singapura era algo que o menino, que durante toda sua vida cresceu nos Alpes, não conseguia lidar com facilidade. De fato, o primeiro instinto de Hans foi arregaçar as mangas e desabotoar o colarinho, o que parecia ser a moda comum daqueles homens implantados nos trópicos. Embora Kufstein não tivesse sua própria base aérea, na verdade era uma instalação bastante pequena. Verdadeiramente, quando comparada com a vasta base naval aérea que existia em Singapura, que abrigava dezenas de milhares de soldados alemães, Hans sentiu como se as instalações que ele aprendeu a voar fossem totalmente inadequadas. No entanto, o menino não teve muito tempo para observar o ambiente, pois o oficial de mais alta patente que estava sentado no mesmo avião que Hans foi rápido em dar suas ordens aos homens que desembarcaram. Veja bem, nem todos neste avião estavam na unidade de Hans. Na verdade, ele parecia ser um dos poucos pilotos que estava deixando Kufstein. A maioria desses homens eram veteranos que estavam saindo de licença. Agora voltando ao paraíso tropical, que abrigou a maior coalizão do Império Alemão na metade oriental do mundo. O oficial deu a Hans as instruções de onde ele estaria estacionado, que ficava a bordo do SMS Österreich, onde estava orgulhosamente na baía como o maior navio de guerra que Hans já vira. O porta-aviões era enorme, o suficiente para suportar milhares de tripulantes e os 42 aviões que estavam em seu convés. Era praticamente uma cidade flutuante, no que dizia respeito ao menino. Embora muitas pessoas olhassem para o que consideravam ser uma criança em um uniforme da Luftwaffe, ninguém se atreveu a ficar em seu caminho. Afinal, Hans era uma celebridade conhecida em todo o Reich. Conhecido como o primeiro príncipe da Alemanha e um gênio excepcional, seu nome esteve frequentemente nos tabloides nos últimos anos. Especificamente, no que diz respeito a seus relacionamentos com suas múltiplas e belas noivas. Assim, Hans não teve dificuldade em entrar no enorme navio, onde foi apontado na direção geral dos aposentos do piloto. Ao entrar no quarto, Hans notou que os aposentos do piloto eram uma área bastante espaçosa, com vários beliches onde homens vestidos apenas com calças jaziam em seus catres, enquanto liam livros, ou cartas de casa. Outros pareciam estar jogando um jogo de cartas, apostando sua própria moeda e contrabando enquanto faziam. No entanto, todos os olhares se voltaram para o adolescente que acabara de entrar no quarto, fazendo com que Hans permanecesse em silêncio ao se aproximar do beliche, que tinha seu nome escrito sobre ele. Os pilotos olharam maravilhados para o menino, que colocou sua bolsa no armário antes de pular na cama. Após o longo voo que Hans suportou, ele estava exausto e não queria nada mais do que dormir pelas próximas horas. Infelizmente, ele não teria tal luxo quando um homem particularmente alto e magro se aproximou dele. Não acreditei quando vi escreverem seu nome naquele beliche. Afinal, não existem muitos homens com o nome de von Kufstein neste mundo. No entanto, parece que os boatos são verdadeiros. O príncipezinho se formou da academia e agora faz parte da nossa unidade. Hans levantou-se de suas cobertas, sabendo que não iria dormir, e silenciosamente acenou com a cabeça, onde o homem rapidamente se apresentou. Desculpe, onde estão minhas maneiras? Tenente Jones Wagner, mas você pode me chamar de Air. O homem então estendeu o braço na tentativa de apertar a mão do menino. Hans sorriu levemente antes de retribuir o gesto a se apresentar na unidade, apesar de todos já saberem quem ele era. Tenente Hans von Kufstein, é um prazer conhecê-lo, Air. O tenente Wagner acenou com a cabeça em aprovação antes de apresentar o resto da unidade. Aquele filho da puta mal-humorado ali é o tenente Walter Vogel, mas nós apenas o chamamos de Apex. Ali, embaralhando o baralho de cartas, está o capitão Werner Kraus, seu indicativo é Caveman. E lá atrás, se masturbando com uma foto de sua mãe, está nosso bom amigo Rodolphe Kruger. No entanto, ele é mais comumente referido por nossa unidade como Ghost.
Há vários outros em nosso beliche que estão fora de casa. Vou apresentá-los mais tarde. Então qual é o seu indicativo, afinal? Hans rapidamente olhou para o Ghost para ver se ele estava realmente se masturbando com uma foto de Lindy e, embora o homem não estivesse realmente envolvido em um ato tão escandaloso, ele estava de fato admirando a beleza do Kaiserin cuja foto foi postada na primeira página de alguma revista de moda. A atenção de Hans foi imediatamente desviada quando ele ouviu a pergunta de Ayuri, que ele respondeu rapidamente. Eles me chamam de príncipe. A tripulação caiu na gargalhada e Hans pôde ouvir distintamente um de seus novos camaradas zombando dele por causa de um indicativo tão óbvio. Isso não é muito criativo, não é? Acho que sua turma não era o grupo mais imaginativo, não é? Indicativos eram apelidos dados aos pilotos durante a escola de voo. Inúmeras coisas poderiam inspirá-los, desde certos comportamentos, até sobrenomes que as pessoas tinham. No entanto, Hans recebeu seu indicativo simplesmente por causa de sua posição única na vida como o príncipe mais velho da família imperial. Com toda a honestidade, ele também sentiu que faltava um pouco em comparação com alguns dos outros que conheceu. No entanto, não adiantava reclamar, pelo menos não era algo desagradável, e assim ele riu junto com sua nova unidade, pois Ayuri se ofereceu para mostrar-lhe o navio. Hans e Jones continuaram pelo interior do ECMS Osterreich enquanto o homem lhe fazia mais perguntas sobre como um menino tão jovem havia se tornado piloto da Luftwaffe. Então, Hans, diga-me como você acabou nessa posição tão jovem. Sempre ouvi dizer que você era um gênio, mas, pelo que sei, a idade mínima para o serviço militar é 17 anos, e isso é com permissão de seus pais. Hans suspirou profundamente enquanto repetia a mesma história que contou a praticamente todos na Academia de Guerra Aérea quando foi admitido pela primeira vez há quase 4 anos. Eu me formei no ensino médio quando tinha 10 anos, onde convenci meu pai a permitir que eu frequentasse a Academia de Guerra Aérea. Passei 4 anos na escola, enquanto também cursava a escola de aviação ao mesmo tempo. Mais uma vez, foi devido ao meu pai, que decidiu terminar meu treinamento de voo antes de eu realmente entrar no serviço ativo. Naturalmente, como Kaiser, ele mexeu alguns pauzinhos para me internar tão jovem. Para ser honesto, acho que ele deseja que eu veja o combate, sabendo que esta próxima guerra com o Japão pode ser minha última chance de realmente servir com distinção. Afinal, uma vez que tenhamos derrotado o Império Japonês, não haverá ameaças reais ao Reich, e quaisquer guerras que travarmos no futuro serão contra selvagens armados com arcos e lanças. Não é realmente uma história tão interessante. Desculpe por aumentar suas esperanças. Ayuri acenou com a cabeça concordando com a perspectiva de Hans. Ele pensou que poderia haver algo mais interessante para explicar por que um menino tão jovem já era piloto militar, mas acabou se resumindo à realidade menos divertida, o nepotismo. Em última análise, o Reich era uma meritocracia, mas houve alguns casos em que aqueles no poder, como Berengar, usaram suas conexões para dar a seus filhos particularmente talentosos uma vantagem sobre outros de sua idade. No entanto, ainda era uma ocorrência incomum. Isso levou Jones a mudar de assunto e fazer a Hans outra pergunta que estava queimando em sua mente. Tudo bem, entendi. Então quais aviões você está certificado para voar? Eu preciso saber se você vai ser meu ala ou não. Hans não hesitou em responder a essa pergunta com um sorriso confiante em seu rosto jovem. Além do treinador padrão, eu me certifiquei para voar no caça interceptador Ta-152 e no bombardeiro de mergulho Ju-87 Stuka. Embora, para ser honesto, eu preferiria estar no caça interceptador. No entanto, eu voarei o que for necessário para mim. Jones olhou para Hans incrédulo quando soube que o menino foi certificado para pilotar 2 aviões de guerra diferentes. Ninguém mais neste navio havia realizado tal feito, então ele foi rápido em dar um tapinha nas costas de Hans e elogiá-lo. Você realmente é um gênio, não é? Embora eu deva lembrá-lo, os Stukas a bordo deste porta-aviões não são sua variação padrão. A Kriegsmarine os redesenhou com asas dobráveis e para carregar torpedos em vez de bombas.
Embora eu tenha certeza de que o que quer que você seja ordenado a voar, você vai conseguir muito bem. Tudo bem, devemos voltar para nossos beliches. O comandante de ala nos reunirá em breve para exercícios de voo. Desculpe, garoto, não durma para você. Hans só podia xingar baixinho ao pensar em fazer exercícios de voo enquanto sofria de um terrível jet lag. No entanto, ele estava no exército agora e, naturalmente, não tinha voz sobre seu próprio horário de sono. Assim, ele se arrastou de volta para o beliche com a Uira a reboque, onde esperariam a chegada do comandante de ala. Tirania de Aço capítulo 1059 Voo experimental à medida que a guerra em Bornéu continuava, o Reich continuou a produzir mais armamento em grande escala. Não era apenas para os militares alemães que as armas eram fabricadas, mas também para as nações aliadas no leste. O Império Indiano, o Império Majapahit, a dinastia Joseon e a dinastia Ming estavam todos lutando uns contra os outros para comprar tantas armas e munições de seus parceiros comerciais alemães quanto pudessem. A Alemanha havia investido uma soma substancial em pesquisa e desenvolvimento, particularmente no campo de armas militares. Afinal, havia atualmente uma corrida armamentista entre o Império do Japão e o Império Alemão. Que a Alemanha estava ganhando. Ainda assim, Berengar não ousou ficar de braços cruzados e ordenou a seus melhores engenheiros que continuassem o desenvolvimento de sistemas de armas. Atualmente no Kufstein Royal Armory, um grupo de engenheiros liderados por Jacob von Turgal, que era o filho mais velho e sucessor do lendário Louis von Turgal, estava trabalhando em um projeto ultra-secreto, que permitiria uma era inteiramente nova de guerra aérea. Acontecer. Sentado no compartimento de um hangar de aeronaves estava um único protótipo de caça. O que tornava este caça diferente do caça interceptador Ta-152 atualmente produzido em massa era o fato de que este avião não fazia mais uso de motores turbohélice. Em vez disso, tinha um único motor turbojato, embutido na fuselagem. Depois de muita experimentação e algumas contribuições do próprio Kaiser, um novo caça-jato foi produzido neste hangar. Embora fosse totalmente experimental e ainda não tivesse voado, os homens que trabalharam no projeto estavam bastante orgulhosos de sua criação. Este caça-jato era semelhante aos caças a jato de segunda geração da vida passada de Berengar, como o F-86 Sabre e o MiG-15, bem como o posterior MiG-17. Todos os quais foram um pouco baseados no protótipo de caça-jato Ta-183 que os alemães experimentaram durante a Segunda Guerra Mundial. O caça-jato era capaz de voar transônico e vinha com um radar. Como se tratava de um protótipo, ainda não estava armado com armas, mas no futuro, quando este modelo fosse produzido, seria equipado com 4 canhões automáticos de 30 mm e 8 mísseis ar. No geral, a aeronave compartilhava a aparência do caça-jato Focke-Wulf Ta-183-I, que em um videogame particularmente popular foi erroneamente rotulado como Focke-Wulf FW-252. Enquanto os engenheiros se reuniam em torno do caça experimental, eles podiam ouvir o som de botas batendo contra o chão duro do hangar. Pelo som, parecia haver várias pessoas se aproximando. Com certeza, quando Jacob olhou para quem ousara perturbá-los, ele viu um Berengar excessivamente animado olhando para o caça-jato com um sorriso largo no rosto. Jacob estava prestes a apresentar o protótipo ao Kaiser quando um homem teve um ataque de alegria. Meu Deus! Vocês malucos realmente conseguiram! Um caça-jato totalmente funcional. Eu não acreditaria se não estivesse olhando para ele. Assim que colocarmos esses meninos maus no ar, a guerra com o Japão é tão boa acabou. Havia uma expressão sombria no rosto do engenheiro enquanto ele contava a Berengar tudo o que precisava saber sobre quando esses aviões seriam capazes de produção em massa. Jacob pigarreou quando começou a explicar em detalhes o cronograma dessa aeronave em particular. Estávamos planejando fazer o primeiro voo amanhã, mas como você já está aqui, podemos muito bem atrasar nosso cronograma em um dia. Supondo que tudo corra bem, projetamos pelo menos 6 meses antes que essas aeronaves entrem em produção total. Talvez um ano, no máximo.
Berengar só pôde sorrir ao ouvir isso e acenar com a cabeça. Ele ficou feliz em saber que esses aviões provavelmente entrariam em serviço em algum momento durante sua guerra com o Japão. Ele estava talvez um pouco empolgado demais quando imediatamente começou a subir na cabine ao som de vários de seus engenheiros consternados. Meu Kaiser, o que você está fazendo? Saia daí, não é seguro. Temos um piloto de testes que está mais do que feliz em correr o risco por você. Levou um momento para Berengar perceber que não estava nem um pouco seguro. Ao contrário de suas tentativas anteriores de voos experimentais, ele não estava equipado com o anel de SUI, portanto, não podia garantir sua própria segurança. Como resultado, ele foi forçado a conter seus impulsos de testar o primeiro caça-jato do mundo e, ao fazê-lo, saiu da cabine com uma expressão taciturna em seu belo rosto. Muito bem, você está certo. Vou esperar seu piloto de testes chegar. Pouco tempo depois, a equipe de engenharia acionou um piloto de testes sobre a mudança de horário, onde ele chegou rápido, apto para a aventura que estava por vir. O homem era um dos melhores pilotos da Alemanha e ficou feliz em ver a aeronave experimental parada no hangar. Ele foi um dos muitos pilotos a compartilhar suas percepções com os engenheiros, e sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento. Depois de sentar na cabine e sentir os controles, o piloto ligou o motor e começou a dirigir o avião para a pista de pouso, onde ele esperou permissão para decolar. Assim que foi liberado, ele apertou o acelerador e levantou o jato no ar, que decolou a uma velocidade muito maior do que qualquer aeronave anterior que ele já havia voado. Houve um grito de alegria distinto no rádio quando muitos expressaram sua euforia enquanto ele corria pelo ar em velocidades mais altas do que qualquer homem neste mundo já suportou. Uou! Este é o avião mais rápido que já voei. Berengar olhou para o céu com uma pitada de ciúme em seu coração enquanto observava o caça-jato experimental voar ao redor da base aérea em alta velocidade. Embora estivesse muito longe do que ele tinha visto operado pelos militares americanos durante sua vida passada, ainda era uma visão notável. Os engenheiros continuaram a fazer testes no avião e a se comunicar com o piloto por algum tempo antes de se convencerem de seus resultados. O piloto então pousou o jato na pista de pouso e continuou a conduzir o avião de volta ao hangar, onde seria mantido trancado a 7 chaves. A expressão de euforia foi avassaladora no rosto do homem ao sair da cabine onde presenciou os aplausos da equipe de engenharia e do Kaiser, todos maravilhados com o desempenho da aeronave experimental. Berengar esperou que os engenheiros entrevistassem o piloto antes de forçar a conversa. Então, eu suponho que as coisas estão indo bem, então? Jacob sorriu e acenou com a cabeça antes de expressar sua satisfação com os testes. Tudo correu como esperado. No entanto, teremos que passar por testes muito mais completos antes de podermos aprovar este caça para a produção. Se não tivermos problemas significativos ao longo do caminho, tenho certeza de que dentro de mais 6 meses, este avião estará em voo regular sobre os céus de Bornéu e talvez até do Japão. Berengar acenou com a cabeça e olhou para o protótipo da aeronave antes de expressar sua aprovação. Muito bom. Estou ansioso. Depois de dizer isso, ele saiu do hangar e deixou os engenheiros e a tripulação comemorarem sozinhos. Tirania de Aço Capítulo 1060 Nenhuma bala voa. Hans acordou ao raiar do dia, junto com o resto de sua unidade. Ele estava oficialmente no serviço ativo há 2 semanas e tinha que admitir que não estava nem um pouco entusiasmado com sua escolha de carreira. Embora o serviço militar fosse obrigatório para todos os homens no Império Alemão, ele estava começando a sentir que deveria ter se alistado. Dessa forma, ele só tinha que completar 4 anos de serviço. Embora o ambiente na academia de guerra aérea fosse rígido, ainda estava localizado no quintal do menino, onde seu pai conseguiu tirá-lo de problemas. Por causa disso, Hans teve muita liberdade durante seus anos na universidade. Este não era mais o caso. Descobriu-se que na Luftwaffe ser um príncipe não tinha vantagens. Esperava-se que ele se comportasse como todos os outros soldados e, se agisse mal, seria totalmente disciplinado. Talvez seu status como filho mais velho do Kaiser, e um filho talentoso de renome,
aumentasse seu fardo em vez de diminuí-lo, já que seus comandantes esperavam mais dele do que seus outros pilotos. Depois de tomar banho e se vestir, Hans se reagrupou com sua unidade na cabine de comando, onde 42 aviões diferentes estavam prontos para decolar. Havia 30 bombardeiros torpedeiros Ju-87 Stuka e 12 caças interceptores Ta-152. Como piloto mais habilidoso durante a escola de voo, Hans foi naturalmente selecionado como um dos 12 pilotos de caça. Hans ficou no convés e lutou para não bocejar enquanto o comandante estava diante deles, explicando os detalhes de sua operação diária. O comandante não era outro senão o ex-instrutor de voo de Hans e, assim como Ghost, era um ávido fã da mãe do menino. Na verdade, era impossível encontrar um homem em sua unidade que não tivesse uma queda por uma das muitas mães do menino. Normalmente, esses homens discutiam em seu tempo livre se Lindy Odell era a mulher mais bonita do mundo. No entanto, a ambição da vida do homem das cavernas era se casar com a princesa Henrietta. Hans só podia zombar ao ouvir o capitão discutindo com seus colegas pilotos sobre esse assunto, sabendo muito bem que sua tia era, na verdade, a concubina mais amada de seu irmão. Claro, a história oficial era que Henrietta era uma donzela pura, incapaz de ter filhos depois de receber uma bala no útero naquela noite fatídica. No entanto, como membro da família imperial, Hans sabia que Henrietta havia dado 3 filhos a seu irmão e que havia mais por vir. Esses eram os pensamentos de Hans enquanto ouvia o discurso do coronel Ernst Mayr sobre suas operações diárias, que era, na verdade, mais um dia de patrulhas inúteis no Estreito de Malaca. O grupo de ataque do Carrier partiu há uma semana e, durante esse período, os aviões foram constantemente lançados. Embora tudo o que eles fizeram durante esse tempo foi patrulhar as imediações da frota, algo que o radar era mais do que capaz de fazer por conta própria. A realidade era que essas operações destinavam-se a uma coisa: fazer com que os pilotos tivessem experiência em decolar e pousar no enorme convés do porta-aviões. No entanto, quando o longo e enfadonho discurso chegou ao fim, algo chocante foi anunciado pelo coronel. À medida que o CSG, Carrier Strike Group, se aproxima da ilha de Bornéu, será dever de nossos pilotos de caça voar fora do espaço aéreo restrito e realizar reconhecimento aéreo no conflito próximo. Embora não tenhamos permissão para sobrevoar o próprio Bornéu, somos mais do que capazes de voar ao redor dele. Muito bem, é isso, senhores, preparem-se para decolar. De repente, Hans ficou bastante animado. Em vez de apenas fazer algumas patrulhas básicas, ele na verdade estaria contornando um pouco abaixo dos limites de suas restrições, pelo menos de acordo com o acordo entre o Kaiser e a imperatriz japonesa. Como Hans nunca tinha visto um campo de batalha antes, ele estava um pouco ansioso. Apesar disso, ele encontrou coragem ao pular em seu interceptador de caça Ta-152 antes de ser catapultado para fora do convés. Não demorou muito para que Hans e os outros 11 lutadores se aproximassem da ilha de Bornéu. Quase imediatamente, eles puderam perceber explosões no ar, que foram sem dúvida o resultado dos canhões antiaéreos lá embaixo. À medida que os pilotos da Luftwaffe se aproximavam da ilha, eles conseguiram distinguir algumas dezenas de mosquitos-bomba que estavam sendo abatidos à esquerda e à direita pelas unidades antiaéreas de Majapahit. Embora algumas bombas tenham atingido seus alvos, parece que a cada segundo que passa, mais e mais bombardeiros são lançados do céu. Hans começou a tirar fotos da batalha abaixo quando sua unidade começou a se afastar da ilha. Eles alcançaram os limites do espaço aéreo restritivo e comunicaram por meio de comunicações que teriam que circundar a ilha. No entanto, Hans não ouviu isso e continuou a voar sozinho sobre a ilha de Bornéu. Foi só depois de vários minutos que Hans começou a perceber que talvez estivesse muito longe do continente que havia violado o tratado feito entre seu pai e Tammy. Ele imediatamente começou a subir no céu, para atingir uma altitude alta o suficiente para que os canhões antiaéreos não pudessem alcançá-lo, enquanto virava para a esquerda em direção às Filipinas.
Enquanto subia, Hans notou um bombardeiro japonês com a fuselagem danificada e um motor fumegante tentando desesperadamente escapar do campo de batalha. O homem-bomba estava totalmente isolado do resto de seus aliados e foi uma morte fácil. Sabendo que não havia como alguém presenciar sua ação, Hans começou a mergulhar no alvo, que subia cada vez mais para fora do conflito, em direção ao mar. Ao se aproximar da lateral da aeronave, ficou bastante claro para a tripulação japonesa que eles estavam sendo seguidos por um caça, que a princípio pensaram ser o seu próprio. Isto é, até que os dois aviões estivessem lado a lado, e os aviadores japoneses notassem não apenas que este caça estava pintado em camuflagem, mas também tinha um grande balquim Creus colado na parte traseira de sua fuselagem. A tripulação japonesa ficou mortificada ao ver um caça alemão seguindo, e Hans pôde ver em seus olhos o pavor que os dominou. Ele desacelerou um pouco o avião para alinhar sua mira óptica com a cauda da aeronave, e somente quando ele estava prestes a puxar o gatilho e obter sua primeira morte, outro projétil antiaéreo disparou do solo abaixo, que detonou longe o suficiente. Longe do bombardeiro danificado para não destruir completamente a aeronave. No entanto, estilhaços atingiram um dos membros da tripulação e ele caiu para trás na fuselagem, segurando uma barriga ensanguentada. Em reação a isso, Hans mordeu o lábio enquanto lutava para decidir o que deveria fazer nessa situação. Por fim, depois de pensar bem, o menino voou em direção à cabine do bombardeiro japonês, onde sinalizou com as mãos para o piloto rival que ele não era uma ameaça. Como Hans estava pilotando uma aeronave alemã, as tripulações Majapahit já sabiam que não deveriam atirar nele e, em vez disso, presumiram que ele estava protegendo um bombardeiro capturado. Foi só depois que os dois aviões foram escoltados com segurança para fora da zona de matança que Hans fez uma breve saudação ao piloto rival, que rapidamente retribuiu o gesto, antes de partir rapidamente de volta para a formação onde seus companheiros continuaram a tirar fotos do campo de batalha de longe. Apesar de violar vários regulamentos da Luftwaffe, ninguém nas forças armadas alemãs saberia das ações do menino naquele dia. Assim, Hans tinha um sorriso bastante satisfeito em seu rosto enquanto voava de volta para sua unidade enquanto repassava a cena que acabara de acontecer em sua mente. No calor do momento, Hans racionalizou para si mesmo que, como o Império Alemão ainda não estava oficialmente em guerra com o Japão, ao abater os pilotos rivais ele estaria cometendo um ato de assassinato e, portanto, escolhiam escoltá-los para fora da zona de matança e para a segurança. Inconscientemente, as ações de Hans neste dia teriam um efeito tremendo na Força Aérea Japonesa como um todo, que mais tarde ouviria esta história da tripulação sobrevivente e pensaria que talvez eles tivessem sido enganados pelo alto comando sobre a alegada sede de sangue e natureza cruel do povo alemão. Isso acabaria resultando em um pacto tácito entre a Luftwaffe e os pilotos do Império Japonês, que, quando chegasse a hora da guerra entre as duas nações, ambos se recusariam a bater os pilotos e suas tripulações que haviam ejetado da aeronave. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.